Bom dia a todos. Infelizmente, eu não sou contactante só, eu sou uma portadora da... Estou com Covid, mas tranquilo, dá para falar, vocês vão perceber na minha voz que está meio ruinzinha, mas está tranquilo. Melhoras para vocês. Obrigada. Bom, eu agradeço muito o convite de vocês para estar aqui na presença de tanta gente, como disse o Mário, que a gente quer tanta coisa, né? Fiquei muito feliz com o convite, infelizmente não vou poder estar presencialmente. Então, eu vou falar sobre a terapia antirretroviral em idosos, começando a falar por que é que cabe a gente falar desse tema, né? Então, a gente vê um número, a proporção de pessoas com mais de 50 anos diagnosticadas, os novos diagnósticos, ela está crescendo no mundo inteiro, né? A gente tem no Brasil até 2000, os anos 2000, na pandemia, durante a pandemia inteira de HIV, 7% apenas das pessoas tinham mais que 50 anos. E nos últimos anos, 20% dos novos diagnósticos são realizados em pessoas com mais de 50 anos, né? Isso está sendo observado em vários lugares do mundo, né? Além da incidência estar aumentando, a prevalência também está aumentando. Então, nos nossos ambulatórios, aqui a gente tem um exemplo da Unicamp, mas isso é visto em outros lugares também. Em 2013, 1/4 das pessoas tinha mais de 50 anos nos nossos ambulatórios, isso vem crescendo. E no ano passado, quase metade das pessoas em acompanhamento tem mais de 50 anos, né? Nos Estados Unidos, entre 2015 e 2019, a prevalência geral aumentou pouco entre todas as faixas etárias, né, 8%, né? Mas aumentou 40% em pessoas pessoas mais de 50 anos sendo acompanhadas por HIV, vivendo com HIV, tá? Enquanto a incidência diminuiu 4% na população geral, novos diagnósticos por 100 mil habitantes, aumentou nessa população com mais de 50 anos. De modo que, em 2020, nos últimos anos, a estimativa é que mais ou menos metade das pessoas que a gente acompanha com HIV tem mais que 50 anos, tá? Além de serem muitos, tem particularidades, né, as pessoas com mais de 50 anos. Então, a primeira coisa que chama muito atenção e que tem um impacto muito grande é o momento que elas chegam ao tratamento, né? Então, enquanto jovens, a gente vê aqui as pessoas com menos de 24 anos, 12% têm diagnóstico tardio, ou seja, chegam com diagnóstico de AIDS. Os com mais de 50 anos, quase metade já chega com o diagnóstico de AIDS, com CD4 menor que 200. Né? As pessoas jovens, mais da metade começa com CD4 acima de 500, e apenas 1/5 dos mais velhos começa com CD4 acima de 500. Então, uma diferença muito grande, essa diferença observada em vários locais do mundo, né? Aqui um dado da África Central, mas também se repete na América Latina, esse gap entre o CD4 de apresentação entre os mais velhos e os mais novos, ele está aumentando, né? Então, o diagnóstico está sendo mais precoce, o início de tratamento nas pessoas mais jovens, está aumentando nos últimos anos, mas não está aumentando o CD4 inicial. Nos mais velhos está até o gap entre esses dois grupos até está sendo maior nos últimos anos, né? Outra particularidade das pessoas com mais de 50 anos é o acúmulo de multimorbidade e comorbidades, né? Então, aqui é só um exemplo, né, do estudo HOPS, né, de clínicas norte-americanas, são dados de 9 clínicas aqui, que incluíram pessoas com mais de 5 anos de acompanhamento. A mediana era de 10 anos de acompanhamento entre 97 e 2005. Então, e nesses mais de 1.500 pacientes, se vê que o acúmulo de morbidades cresce com a idade, né? Esperado, isso acontece para a população geral, mas isso, em diversos estudos, quando você compara com pares da população geral, HIV negativos, é mais intenso nas pessoas que vivem com HIV. Então, a gente vê, se a gente tirar essa barra cinza, que são
doenças psiquiátricas, né, que são comuns em todas as faixas etárias, todas as outras, né, aumentam em frequência com a idade. De modo que acima de 60 anos, 40% nessa coorte, tem mais do que 5 comorbidades, né? Então, isso complica bastante a terapia antirretroviral, né? Além disso, não só é a idade que é acometida, né? Não é só a faixa etária mais avançada que é acometida por mais comorbidades, né? Não é igual o impacto. Então, mulheres, negros e pessoas sem seguro-saúde nessa corte norte-americana tinham mais comorbidade que seus pais também. Então, é um acúmulo de problemas que se intensifica na fase mais avançada da idade. E essas comorbidades têm vários estudos, né, que não dá para a gente rever aqui, mas o comum dos vários estudos, quando se tenta averiguar a prevalência de comorbidades, é uma prevalência muito alta e maior do que na população HIV negativa, né? Então, de até 50% de disfunção neurocognitiva, doença renal crônica, 30%. Tem dados aqui, esses aqui são dados da Unicamp, há 10 anos atrás, quando a idade média dessas mulheres estudadas era 42 anos, um terço tinha baixa densidade mineral óssea. Hoje essa coorte está 10 anos mais velha, então, portanto, essa prevalência certamente é maior. Síndrome metabólica nessa mesma coorte também foi prevalente em 47% das mulheres na Unicamp, e tem estudos com dados ainda mais preocupantes, né? Então, todas essas comorbidades que são próprias do envelhecimento, elas estão muito frequentes na população vivendo com HIV com mais de 50 anos, né? E mais frequentes do que na população HIV negativa. E isso traz uma consequência, a polifarmácia, né? Então, também há vários estudos, né? Esse aqui mostrando, como os outros, uma prevalência de polifarmácia maior na população HIV positiva em relação a HIV negativa, né? Em todas as faixas etárias. À medida que as faixas etárias avançam, quer dizer, para as pessoas com mais de 75 anos, essa diferença entre HIV positivo e negativo deixa de ser relevante, né? Significante, né? Porque as pessoas com mais de 75 anos têm uma prevalência alta de polifarmácia, né? Mas, particularmente para as faixas mais jovens, isso é claramente diferente, né? E a polifarmácia tem suas consequências, né? Piora a adesão, traz mais efeitos adversos, traz as temidas interações medicamentosas e as interações entre os medicamentos e as próprias comorbidades, né? Então, a gente sabe que vários medicamentos interferem negativamente com comorbidades, né? E com o risco delas, né? Então, tenofovir, atazanavir e lopinavir, aumentando o risco de doença renal crônica, tenofovir inibidores de protease, promovendo diminuição da densidade mineral óssea, efavirenz interferindo através de tonturas, depressão, quedas, com aumento de frequência de síndrome de fragilidade, disfunção cognitiva, o aumento de risco cardiovascular associado ao darunavir e ao abacavir. E as neoplasias não foram assim consistentemente associadas a antirretrovirais, mas até tem estudos especulando em torno do papel de inibidores de protease, né? Mas uma coisa que nunca foi consistentemente, nunca apareceu consistentemente através de estudos, né? Mas, de qualquer forma, vários antirretrovirais interferindo aí com as comorbidades, né? Mas os problemas de prescrição nas pessoas vivendo com HIV acima de 50 anos, eles vão muito além das interações medicamentosas, né? A gente costuma pensar muito, quando a gente pensa em problema da terapia antirretroviral na polifarmácia, a gente pensa em interação medicamentosa com antirretroviral, né? Aliás, os estudos todos
eles são muito mais numerosos para esse aspecto de erro de prescrição, né, ou de inconveniência de prescrição. Mas eu encontrei um estudo de uma corte suíça muito interessante, em pessoas com mais de 75 anos, vivendo com HIV, que encontrou 70% de problemas de prescrição nesse grupo, nessa coorte de pessoas mais idosas, né? Sendo que 40% dos problemas tinham potenciais consequências clínicas, né? Danos ao paciente, né? E interessante que os problemas mais frequentes não eram relacionados com medicamentos antirretrovirais. Então, muito frequente, dose incorreta de medicamento, ausência de medicamentos prescritos sem indicação ou omissão de prescrição, quando deveria ter sido prescrito, não prescrito, né? Uso inadequado do medicamento. As interações aparece aqui em quinto lugar como problema, né, 14%, e a maioria não interações problemáticas com antirretroviral, né? Isso provavelmente é um reflexo do uso mais amplo dos inibidores de integrase, que tem menos interação, né? E duração excessiva de tratamento. Então, a gente tem muito problema na hora de prescrição, mas tem problemas com a prescrição de antirretroviral, mas cada vez menos o antirretroviral é o problema. E a gente vai continuar, por conta da polifarmácia, das comorbidades, tendo que prestar muita atenção na prescrição, mas geral, antes da prescrição, não só do antirretroviral, a prescrição geral das pessoas vivendo com HIV com mais de 50 anos, que, lembrando, são mais ou menos a metade das pessoas que a gente vê hoje no ambulatório, né? Então, felizmente, os medicamentos mais usados atualmente, né, no Brasil, dolutegravir, né, mas nos outros países, outros inibidores da integrase, doravirina, rilpivirina também, tem menos interações medicamentosas, né? Então, quando a gente compara aqui com o que a gente usava predominantemente até recentemente, os inibidores de protease e efavirenz, muito menos interações medicamentosas, o que é uma coisa que favorece muito a nossa prescrição, né? Menos erros na prescrição. Mas então vamos tentar particularizar aqui, tem muita coisa para falar sobre idosos, comorbidade e polifarmácia, né? A gente tem desde efeitos do envelhecimento com HIV, muita coisa, mas eu vou particularizar minha fala aqui na terapia antirretroviral, né? Será que a gente tem que modificar a terapia antirretroviral para as pessoas mais velhas, né? Então, a primeira coisa que eu penso quando a gente faz essa pergunta, ouvindo a fala recente agora sobre as mulheres e pensando nos idosos, se a gente tem 50% de mulheres, 50% de idosos, talvez a gente não tenha que particularizar a terapia antirretroviral para essas pessoas, mas sim fazer com que os nossos guidelines e recomendações centralize nesse grupo maioritário as recomendações, né? As particularidades não deixam de ser particularidades quando elas cabem para metade das pessoas vivendo com HIV, né? Mas vamos refletir um pouquinho sobre as particularidades das pessoas com mais de 50 anos, né? Bom, primeira coisa é o momento do início do tratamento, né? A gente sabe o início de tratamento precoce é recomendado para todos, hoje é universal, uma recomendação universal, porém, a gente tem dados de que o impacto do início precoce é muito mais importante para as pessoas com mais de 50 anos, mesmo as pessoas que têm CD4 alto, né? Então, aqui tem um estudo, uma análise pós-doc do START, né? Aliás, o paper, o Mauro é coautor desse paper. Ele, nessa análise pós-doc, a terapia, o início imediato, comparado com o início para quando o CD4 baixasse para menos de 350, teve um impacto muito maior para as pessoas com mais de 50 anos, né? Então, a diferença entre a ocorrência de eventos
Isso, então, pensando, são pessoas que chegaram, foram incluídas no estudo, mais de 500 de CD4, né? Então, mas o benefício, a diferença entre começar cedo e aguardar o CD4 baixar para 350 foi muito maior nesse grupo de pessoas mais velhas, tá? E outras coortes, né, coorte europeia, americana e outra coorte americana acharam os mesmos, as mesmas evidências, né, um impacto maior ainda. Então, é mais importante começar cedo ainda para as pessoas com mais de 50 anos, né? Falando ainda como é que a gente vai selecionar para os antirretrovirais para as pessoas mais velhas, como é que as diretrizes nos ajudam, né? A primeira recomendação, que está presente em todas as diretrizes gerais, né, é começar com um esquema baseado com inibidor de integrase. Então, essa recomendação, ótimo, moleza, seguir ela para os nossos pacientes com mais de 50 anos, né? Essa é a fácil de seguir. No entanto, pescando dentre as diversas recomendações, inclusive recomendações para guidelines referentes à saúde óssea, à saúde renal, recomendações americanas, europeias e brasileiras, a gente encontra várias recomendações que tornam a vida de quem está com um paciente com mais de 50 anos, podem tornar mais complicado, né? Não tão simples quanto simplesmente começar com o esquema recomendado, né? Então, a gente tem que a Bacavir deve ser evitado para quem tem alto risco cardiovascular. Tenofovir, para quem tem risco de osteoporose ou osteopenia, tem a baixa densidade mineral óssea ou tem risco renal ou doença renal. As recomendações de saúde óssea, que quem tem risco alto de fratura não deve usar tenofovir, né? Os IPs são incluídos nas recomendações, mas com alerta, atenção, atazanavir com risco renal e darunavir com risco cardiovascular. Efavirenz deve ser evitado com risco de doenças neuropsiquiátricas, então depressão, transtorno cognitivo, vários sintomas que podem ser piorados com efavirenz. Alguns esquemas, terapia dupla, né, IP com inibidor de integrase, há um alerta que talvez, se o CD4 for menor que 200 e carga viral maior que 100 mil, deve ser evitado, né? Isso por conta do ACTG, que estudou Daruna com raltegravir para terapia inicial e encontrou não foi similar para esses grupos, né? Foi inferior. E também evitar a terapia dupla com dolutegravir e lamivudina em quem tem carga viral de 500 mil. Essa é a recomendação que menos nos atinge aqui, porque a carga viral acima de 500 mil não é o mais comum, né, na população que está começando o tratamento, e também não é uma particularidade de quem tem mais de 50 anos. Mas o resto, tudo, diz respeito a essa população com mais de 50 anos, que é a população que tem risco de osteoporose, de doença renal, de doença cardiovascular, né? Então, não é tão simples assim olhar os guidelines e achar um esquema bom, né? Por conta disso, algumas estratégias têm sido pesquisadas para minimizar risco, né? Uma delas é usar o TAF, né, o tenofovir-alafenamida, ao invés do tenofovir, que tem menos impacto ósseo em marcadores renais, pode ser usado com clearance acima de 30, e em estudos de comparação, realmente um impacto menor, né? Um outro seria as terapias, a terapia simplificada com lamivudina e dolutegravir, né? Que teve uma eficácia semelhante em pessoas em relação à terapia tripla, né? Então, são estratégias que podem ser úteis nos pacientes com mais idade, né? A gente tem que lembrar que a simplificação, os biomarcadores, particularmente urinários, né, foram diferentes entre terapia dupla e terapia tripla, né? Com mais impacto na terapia tripla com tenofovir sobre biomarcadores urinários, né? Os séricos renais, nem tanto, muito modesto o impacto, teve diferença significativa, mas modesta. A mesma coisa, biomarcadores ósseos, mas em relação a desfechos clínicos, como lembrou bem o Mauro também hoje, mais cedo,
a gente tem muito pouco dado, né? A gente tem uma meta-análise, né? Aqui comparando tenofovir TAF com tenofovir com TDF, e tentando ver a frequência, se há frequência diferencial opa, perdão. Se há... desculpa. Se há diferença de efeitos adversos, né, desfechos clínicos, efeitos de descontinuação e fraturas, né? E essa diferença só ocorreu para efeitos com booster, né? E um impacto modesto, né? E nenhuma diferença com... Então, os esquemas que a gente usa sem booster aqui no Brasil, com dolutegravir, aparentemente sem diferença, né? Mas os desfechos clínicos, eles demoram para surgir, né? Uma vida inteira. E o desfecho clínico principal, o evento principal, que é morte, a gente não quer esperar os nossos pacientes que têm agora 50 anos para ver se vai ter diferença, se a gente tem agora em mãos esquemas mais benéficos, né? Então, eu coloquei aqui uma proposta de estratégia para minimizar risco em pessoas com mais de 50 anos, mas que eu acho que pode valer até de forma mais geral, pensando que os esquemas mais simples têm bastante evidências de que eles são seguros hoje, né? Então, pensando nas pessoas com mais de 50 anos, que não tem nenhuma contraindicação ao esquema padrão, eu sugiro recomendar com o esquema padrão, seria melhor, né? E após supressão viral, estabilização, simplificar para lamivudina e dolutegravir, né? Eu estou falando aqui dos recursos que a gente tem no Brasil agora. Como é que a gente pensa a estratégia no idoso no Brasil nesse momento, tá? Para os pacientes que têm contraindicação ao tenofovir, que não são tão incomuns nessa faixa etária, a gente pode começar com 3 classes, né? Particularmente se carga viral é alto, CD4 baixo. Poderia começar com lamivudina dolutegravir, se a carga viral for menor que 500 mil. No entanto, nós não temos genotipagem pré-tratamento. Isso poderia ser um problema, a gente aparentemente não, mas poderia ser um problema. Ou terapia dupla, desde que o CD4 seja acima de 200 e carga viral abaixo de 100 mil. E depois da estabilização clínica, supressão viral, de novo, simplificar para lamivudina dolutegravir. No caso da simplificação, a ausência de falha prévia, a gente deve promover simplificação para lamivudina e dolutegravir. Quer dizer, são estratégias para minimizar riscos em pacientes com mais de 50 anos, né? No caso de falha prévia, resistência ampla à ITRN, a gente pode lançar mão do esquema duplo sem NUCs, né? E a gente vai ter que optar aí por riscos, né? Então, a gente prefere não usar inibidores de protease, mas no contexto de resistência não tem escapatória, né? Então, esquemas duplos podem ser satisfatórios para essa população. Uma alternativa que a gente não tem no Brasil são as coformulações com TAF, FTC, que podem ser úteis para as pessoas que têm contraindicação para tenofovir, TDF, mas tem hepatite B, por exemplo, né, e precisam do tenofovir. Ou também para pessoas que têm uma pouca resistência, precisam usar o tenofovir, e a gente, por exemplo, tem a 184V, mas tem a tenofovir ativo, e a gente pode abrir mão aqui de um esquema com um inibidor de protease, que seria benéfico também, né? Mas essa alternativa nós não temos no momento no Brasil agora, né? E quando tem falha prévia com multiresistência, não tem escapatória. Os esquemas são complexos, tem que incluir IP, e a gente tem que priorizar a supressão viral e contornar a questão dos efeitos adversos, tá? Então, em resumo, eu queria dizer que, considerando a disponibilidade de esquemas simples, menos tóxicos e eficazes hoje para uma população mais velha, as estratégias para evitar comorbidades e para contornar problemas de comorbidades, elas têm que ser centrais agora nas nossas diretrizes. Eu acho que a gente tem que passar por uma fase em que isso deixa de ser particularidade e tem que ser o core da diretriz, né?
Esquema simples de dose única diária, se possível, sem tenofovir e sem inibidor de protease, devem ser considerados para todas as pessoas com mais de 50 anos. E otimizar e simplificar os esquemas deve ser uma estratégia para prevenir riscos e comorbidades, não para contornar o problema na fase atual que a gente está. Tá? Urgentemente, por fim, a gente precisa de educação em geriatria, porque os problemas maiores que a gente tem com esses pacientes serão cada vez menos se relacionam com antirretroviral e mais com outras medicações e comorbidades, né? Modelos de atenção integrados são assim urgentes. Cada lugar tem que encontrar o seu modelo, se é um especialista no ambulatório, se é a interação com ambulatórios gerais, mas eu acho que é uma das principais necessidades da gente no momento em relação à população HIV positiva com mais de 50 anos. E com isso eu termino e me coloco à disposição para perguntas.